Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa última atividade da apostila que vocês receberam. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de pré-história. Bom, eu vou lendo e explicando. Acho que fica mais fácil, tá bom? Bom, costuma-se dividir o processo histórico em pré-história e história. Isso nós já falamos na aula anterior, que eu mostrei para vocês a linha do tempo, né? Que ela é dividida em pré-história e história, né? Os tempos históricos. E o que divide esse período, né? Esses dois períodos, quer dizer, é a descoberta da escrita. É a descoberta, a invenção de uma forma de se comunicar através da escrita, que a gente já vai falar sobre isso já já. Então, nós temos lá o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais, né? Nós temos lá na linha do tempo o aparecimento dos primeiros hominídeos, como são chamados, os primeiros humanos que apareceram, né? De hominídeos, há 7 milhões de anos antes de Cristo. Depois nós temos o início do Paleolítico, mais ou menos em 2 milhões de anos, com o Homo habilis, que é uma espécie dos hominídeos, né, chamado de Homo habilis, e vai até 10 milhões de anos antes de Cristo. Oh, desculpe, 10 mil anos, não 10 milhões, 10 mil anos antes de Cristo, que é a Revolução Agrícola, né, quando eles descobrem a agricultura, e depois o fim, com a descoberta da metalurgia, do metal, 5 mil anos mais ou menos. E aí o fim da Idade dos Metais, com a descoberta da escrita. Lembrando, gente, que essas datas elas são aproximadas. Tudo que é pré-história, a gente não consegue ter certeza de nada, né? É muito difícil, porque nem a contagem do tempo nós tínhamos, né? Assim, da forma que a gente conta hoje. Então, é tudo, são datas, assim, aproximadas, né? Então vamos lá, ó. A pré-história é o período que se estende desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. O que aconteceu neste vastíssimo período de tempo pode ser conhecido pelo estudo dos fósseis, restos pedrificados de animais e vegetais, ossos humanos, etc. Que nós já falamos sobre isso em outras aulas, né? Mostrei para vocês imagens, né? E não vou voltar agora nessas aulas, para a gente não perder tanto tempo aqui. Mas vocês podem voltar e assistir às aulas anteriores. E de instrumentos, utensílios, desenhos, restos de habitações e outros vestígios da vida humana na Terra. Então, os historiadores eles vão buscando essas informações e vão tentando entender o período, né? Aqui eu coloquei um quadro para vocês, ó, que traz um pouco das características desses períodos. O primeiro é a Idade da Pedra Lascada, também chamado de Paleolítico. Então, quando eu digo pedra lascada ou eu digo paleolítico, eu estou dizendo, eu estou me referindo ao mesmo período histórico, tá? Então, ele vai desde a origem da humanidade até cerca de 10 mil antes de Cristo. Quais as características? Então, primeira que a gente tem aqui, uso de utensílios feitos com pedras, só que essas pedras, elas eram lascadas. Então, eles pegavam lá uma pedra mais dura e batia numa pedra mais mole e ia batendo, batendo, batendo nessa pedra, de forma que ela se quebrava, ela lascava, né? Então, era feito o lascamento da pedra. Tá? Então, isso foi uma característica muito grande desse período, por isso que é chamado de pedra lascada. Alimentavam-se de frutos. Ah, desculpe, pulei um aqui. Eram nômades. Isso a gente já falou também em aulas anteriores, mas vamos retomar. Ser nômade significa que eles iam andando em busca de alimento, de caça, de comida, de abrigo, eles moravam em cavernas. Então,
Eles não conseguiam ficar parados num lugar só, morando num lugar só. Eles eram obrigados a ficar andando de um lugar para outro, né? Bom, então, por que é que eles andavam? Eles iam em busca de alimento. Então, alimentavam-se de quê? Frutos, raízes, ervas, peixes e pequenos animais. Ah, mas por que pequenos animais, se tinham animais tão grandes, né? Eles ainda não conseguiam matar animais grandes, porque eles não tinham ferramentas e armas para isso. Não eram pedras lascadas? Pois é, pedra lascada vai matar animal pequeno. Eles não conseguiam caçar um animal grande. Então, eles tinham essa dificuldade, né? Olá, com o aperfeiçoamento dos instrumentos, passaram a se dedicar à caça. Mulheres, velhos e crianças providenciavam outros alimentos. Abrigavam-se em cavernas. E houve o aparecimento nessa época também, né, da arte rupestre, porque eles faziam o desenho nas paredes das cavernas, né? E também eles conseguiram dominar o fogo. É uma outra característica desse período, o domínio do fogo. O fogo sempre existiu, né, gente? O que eles não conseguiam era dominar esse fogo. Então, a partir do momento que eles conseguiram dominar, né, acender algum pedaço de madeira, levar esse fogo para outro lugar, então isso foi realmente muito importante para eles. A arte rupestre, olha, eu coloquei para vocês aqui um desenho, uma representação da arte rupestre, né? Aqui mostra eles provavelmente, né, caçando animais. A gente tem essa impressão que eles estão atirando com flechas, né, nesses animais. Então, eles representavam na arte rupestre desenhos do seu dia a dia, né, coisas que aconteciam no seu dia a dia. Então, era uma forma deles deixarem, foi, né, uma forma deles deixarem isso registrado. Bom, aí no segundo período nós temos a idade da pedra polida, ou também chamado de neolítico. Pedra polida. Então vejam bem, eles lascavam a pedra, mas também começaram a lixar essa pedra, uma pedra lixando na outra, o atrito fazia com que essa pedra ficasse mais lisinha, mais afiada, né? E isso, claro, facilitou matar animais maiores também, né? Então, aí nós temos o uso de utensílios feitos de pedras, porém as mesmas eram polidas, o que as deixavam mais afiadas. Desenvolvimento da agricultura. Olha que bacana, gente. Eles conseguiram perceber que uma semente caída no chão poderia brotar e ela brotando poderia dar frutos e alimentos para eles, né? Então eles foram aprendendo com o passar do tempo que eles conseguiam fazer com que esse alimento nascesse próximo deles. Bom, se eu estou aprendendo a fazer agricultura, vamos pensar lá no homem pré-histórico. Ele está fazendo agricultura. Dá para ele deixar a lavoura dele ali, a plantação dele e sair caçar, ir embora longe, deixar tudo lá? Será que dava para ele fazer isso? Eu acho que não, hein? Porque se ele deixasse a plantação, podia aparecer um outro grupo e levar todo o alimento dele. Quando ele voltasse, não ia encontrar nada. Podia aparecer lá um rebanho de algum animal, sei lá, algum grupo, né, de animais que chegasse e comesse todo o alimento dele. E aí, ele ia ficar sem nada. Então, o que eles tiveram que fazer? Ó, uma coisa muito importante. Passaram a ser sedentários. Então, vejam bem, paleolítico, eles eram nômades, andavam em busca de alimento, de abrigo, de água, de caça. Mas com a descoberta da agricultura, eles foram obrigados a se tornar sedentários. Então, isso foi uma mudança muito importante na vida deles. A descoberta da agricultura e tornarem-se sedentários. Bom, junto com o sedentarismo veio a domesticação de animais, porque esses animais chegavam próximos para comer o alimento que eles haviam plantado, para comer a planta. E aí eles descobriram que eles podiam prender esse animal e criar esse animal. Então eles não precisavam mais ficar saindo para caçar, né? Eles poderiam aproveitar e criar o animal. Então eles aprenderam isso também, a domesticar o animal.
Aparecimento das primeiras comunidades e grupos em aldeias. Claro, se eles se tornaram sedentários, foram formando as aldeias, porque o grupo foi aumentando. E aí acentuou-se a divisão do trabalho já existente. Então, enquanto um grupo ia caçar, um outro grupo ia fazer agricultura, outro grupo vai fazer o trato, né, com os animais que estavam presos. Então, eles foram aprendendo e dividindo essas tarefas. Bom, aí um terceiro período, a Idade dos Metais, né? A Idade dos Metais foi quando eles descobriram a metalurgia. Então, olha, nessa fase, alguns grupos humanos substituíram a pedra por metais. O homem descobriu a liga do cobre com o estanho, obtendo o bronze, que é um metal mais duro. Então, o que eles perceberam, né? Que algumas rochas, podia pegar uma rocha lá e pôr para fazer uma fogueira, e aquilo derreteu. Nossa, derreteu? E aí misturou isso, cobre com estanho. Ah, derreteu, virou o quê? Um outro metal mais duro ainda. O cobre com estanho, isso aí virou bronze. Então, vejam bem, eles foram descobrindo e viram que o metal era muito melhor para fazer armas. E eles foram mudando, né? Então, ó, surgiu uma nova organização social do trabalho. O grupo foi crescendo bastante, eles tiveram que se organizar. Então, ó, a necessidade de aprender técnicas de trabalho, de trabalhar com a cerâmica, por exemplo, precisa de potes para pôr água, para pôr o alimento. Alguém tem que fazer a cerâmica, né? A tecelagem, né? Produção de tecido. Então, eles foram aprendendo a fazer tudo isso. Ou a metalurgia também, né? Acabou precisando de pessoas que se especializassem em fazer esse tipo de coisa. Também ocorreu a revolução urbana, porque as comunidades, né, elas foram se transformando, elas foram crescendo. O que era tribo virou vila, virou cidade. Então aquilo cresceu, né? Muita gente morando no mesmo local. O aumento da produção criou excedentes que proporcionaram a troca. Então, olha que interessante, começou a sobrar alimento. Eles começaram a produzir bastante, criando bastante animais, foi sobrando alimento. Ah, mas tem um outro grupo que não tem isso. Ah, então vamos trocar. Então, eles começaram a trocar, e isso foi o primeiro passo para se começar as atividades comerciais e também aparecimento, né, do dinheiro. Continuando, a gente tem lá o próximo ponto, ó lá, o aumento da população e a intensificação das relações sociais ocasionaram o desenvolvimento de sociedades complexas. Aí foi aparecendo o quê? Os líderes, os chefes. O grupo muito grande precisava de ter um líder, alguém que coordenasse, que fizesse com que o grupo se não brigasse, se dividisse para fazer as tarefas sem briga. Então aí foi surgindo a figura de um líder, de um chefe, né? E por fim, o aparecimento dos primeiros rudimentos da escrita. Eu tenho aqui para vocês algumas imagens, vou passar rapidinho, porque está acabando o tempo aqui. Olha, aqui eu posto para vocês a evolução humana, tá? Que a gente vai falar sobre isso ainda, então não vou entrar em muitos detalhes. O Homo habilis, ó, ele já andava com a costa reta e com as mãos livres, ele podia carregar as coisas em sua mão. Então, ele tinha habilidades manuais. O Homo erectus, com a costa bem retinha, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Percebam que o tamanho da cabeça é bastante diferente e isso tem também uma importância muito, muito grande, né? Mas a gente vai falar sobre isso em outra aula. E aqui nós temos a imagem da primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme, tá? Em forma de cunhas. Eles iam cunhando a argila. Bom, aí vocês têm algumas atividades, tá? Relacionadas ao texto, nada difícil. Vocês vão lendo e realizando as atividades. Se for preciso, assistam essa aula novamente, tá bom? Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!